Bem, vamos continuar então trabalhando no nosso livro, fazendo mais alguns ajustes bem simples, mas que vão deixar ele com a cara ainda melhor, ok? Então nós usamos estas regras básicas para o parágrafo e usamos essas regras básicas para o H1. Vocês lembram que o H1 está ligado ao título 1, ou seja, essa primeira parte. Esse segundo título, vamos dizer assim, essa alma penada, que é o título de uma espécie de capítulo dentro dessa primeira parte, se nós formos olhar o código, nós vamos ver como ele está como um H2, ou seja, é um título de segundo nível. Essa etiqueta, esse tag H2, está informando que esse está em um segundo nível respeito ao H1, que é a primeira parte, que é a parte principal, ok? Bem, o que nós vamos fazer? Nós vamos formatar esse H2. E vamos formatar de uma maneira bem simples, ok? Bem rapidinha. Nós vamos simplesmente copiar e colar o que nós já fizemos na versão anterior, no H1, e depois vamos fazer as mudanças que é necessário, ok? Então, vamos lá. Eu vou selecionar todo esse texto. Então, Ctrl C, copia, ou então, se vocês vão com o botão direito, vão em copia. Okay? Vamos aqui dar um pouco de espaçamento. Lembre-se sempre, os espaçamentos servem para que seja mais fácil a leitura nossa depois. E vamos colocar um Ctrl V, um colar. Ok? Nós repetimos simplesmente as mesmas regras e vamos agora modificar essas regras de CSS. Então vamos modificar o seletor, que não é mais H1, mas é H2. Notem já o que aconteceu. Olhem aqui do lado direito como o título, esse título de segundo nível, praticamente foi aplicado nele as mesmas regras do primeiro, ele ficou exatamente igual. Okay? Nós não queremos ele exatamente igual, nós queremos levemente diferente. Por exemplo, nós queremos que o tamanho da fonte seja levemente menor. Então, nós vamos fazer 1.5. Ficou levemente menor. Aqui na janela de preview, vocês estão vendo o que está acontecendo. E nós vamos deixar ele centralizado e nós vamos tirar o espaçamento, um pouco de espaçamento embaixo. Eu não quero tanto espaçamento assim. Lembre-se que aqui é uma questão de estética. Vocês aqui vão testar, vão ver como fica melhor e depois testar nos aparelhos. Mas uma dica prática, não utilize muitos espaçamentos, ok? Porque depois, em telas pequenas, isso não fica muito bonito. Até mesmo esse de 2em aqui em cima pode ser que não vai ficar legal, mas vamos deixar assim por enquanto ele. Ok? Porém, notem que vocês estão olhando esse texto, vamos fazer uma última mudança, aliás, vamos mudar a cor dele, ok? Visto que nós temos uma nossa paleta de cores aqui, vamos colocar uma cor levemente diferente, vou colocar esse segundo, esse marrom aqui. Então, eu vou copiar o valor hexadecimal, Ctrl C, vou voltar no meu sigil e vou substituir esse valor da cor, ok? Obviamente a mudança aqui é quase imperceptível, vamos dar uma olhadinha, vamos mudar ainda um pouquinho mais, que serve ao menos para a gente perceber um pouquinho mais a mudança. Eu vou copiar esse outro valor aqui e vou colar ele aqui. Ok, assim dá para mudar um pouquinho a mais, ok? O que eu quero mostrar agora é o seguinte, vocês viram a aplicação, ok, desses valores nesse H2, eu estou usando um H2 genérico, ou seja, eu estou usando o tag H2. Toda vez que eu utilizo uma etiqueta, okay, um tag, vocês vão ver depois, se vocês leram o material que eu dei para vocês, como o CSS tem vários modos de selecionar o elemento dentro do texto. Nesse caso, eu estou utilizando um H2, uma etiqueta geral. Isso significa que tudo o que eu fizer aqui vai ser aplicado em todos os textos que estiverem com a etiqueta H2 dentro do meu livro. Vamos dar uma olhadinha. Vamos descer um pouquinho rapidinho o texto aqui. Dá uma olhada aí esse texto, H2, ok? Dá uma olhada esse outro título, H2. Ou seja, em prática, está tudo formatado. Se eu apliquei corretamente as etiquetas lá no código, ok? Então lembra aquela primeira fase de limpar o código, aplicar as etiquetas, definir o que é cada parte. Bem, se eu apliquei tudo certinho, aqui vai ser simples, porque eu vou criar simplesmente uma regra para o meu título e vou ter tudo formatado. Assim como a mesma coisa vale para o texto, como vale para o H1, etc.
E não só, se eu abrir a segunda parte, vamos dar uma olhada, a segunda parte também está formatada. Ok? Tudo que estava em H2 está formatado. Esse outro texto aqui não está formatado porque, vocês lembram o que era esse outro texto? Esse outro texto era terceiro nível. De fato, se eu vou dar uma olhada aqui no texto, ele está como H3, porque ele está abaixo desse outro título, que é o diário. Ok? Nós vamos criar para ele uma outra formatação. Okay? Aliás, vamos fazer isso? Vamos já formatar essa outra formatação, vamos já criar essa outra formatação. Então eu vou no meu CSS, eu abri aqui o arquivo segunda parte, sempre na seção de códigos, vou voltar aqui em design e vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, ou seja, vou selecionar todo o H2, atenção, ok? Um pouquinho de atenção, porque no início eu sei que é complicado, a não esquecer, ok? Esse último, essa última opção aqui, as chaves que se fecham, ok? É essencial que tudo esteja no lugar, ou seja, se vocês copiarem só um pedaço, não vai funcionar. Então, quando vocês veem que se criou um problema, que não está aparecendo o que vocês quiseram, o que vocês fizeram, controlem bem se está ali as chaves que fecha, se está o ponto e vírgula, se está os dois pontos, se você escreveu corretamente a regra, enfim. Um pouquinho de atenção. No início é um pouquinho mais complicado, depois vocês pegam prática. Bem, eu vou pegar o H2, vou copiar e vou aplicar, vou colar H2, ok? Obviamente não aconteceu nada, porque está simplesmente repetindo a regra. Vamos mudar o seletor, não é mais H2, agora é um H3. Olha, aconteceu a mesma coisa que nós vimos antes, ou seja, todo o texto ficou igual ao H2. Nós vamos mudar, nós vamos deixar sempre a família da fonte que é serifada. Eu vou modificar, eu não quero mais 1.5, mas eu vou colocar 1.2. Okay? Como é que eu sei esses valores? Na realidade eu não sei, na realidade eu vou testando. Eu sei porque eu vi, fiz testes, sei que H1.1 pode ficar legal quando tem o texto em maiúsculo, etc. Ou seja, é uma questão de experiência, devagarzinho vocês vão pegando o jeito e sobretudo, depois eu vou mostrar essa parte, sobretudo testar o livro, abrir nos aparelhos, ver como é que fica, enfim, é uma questão de prática. Okay? Mas H2 já dá aqui até conceitualmente é bastante claro, porque é menor do que 1.5, é 1.2, ok? Não quero o alinhamento dele centralizado, eu quero ele à esquerda, ok? Porque quero criar um efeito diferente, ok? Eu não quero mais esse texto centralizado aqui, eu quero que ele fique um pouquinho mais à esquerda, ok? Margem abaixo eu poderia deixar 1.m, mas vamos trabalhar próprio com o sutil, eu vou 0.5, 0.5, okay? Vou diminuir um pouquinho ainda a margem e vou aumentar a margem acima, porque dá uma olhada aqui, por exemplo, nessa seção de texto. Okay? O texto, o título, está muito perto da parte de baixo, ok? Deixa eu ver se eu aumento, não. Ele está muito perto do texto, ele está muito perto do texto acima, que tem uma distância do texto abaixo, mas está muito perto do texto acima. Então nós vamos aplicar uma outra regra, que é a mesma coisa do margem, topa, ok? E vamos chamar de 1em. Notem como agora a margem, aliás, podemos até ir um pouquinho além disso, né? E colocar um pouquinho a mais. Veja, assim eu aumentei a distância do espaçamento acima e o espaçamento abaixo eu deixei esse meio em, que é meia altura de linha, vamos dizer assim, para a gente simplificar, ok? Vocês se lembram que nos outros eu não fiz mudanças, ok? Quando, uma outra regra básica, para se lembrar, quando eu não aplico uma regra de CSS, tipo, por exemplo, quando você não define uma margem, ou um tamanho de fonte, o software leitor, o aparelho onde você vai abrir esse teu livro digital, pode ser o celular, pode ser o tablet, pode ser um e-reader, o que vai acontecer? Ele vai interpretar sozinho, ele vai colocar os valores dele. Okay? Pode ser uma boa opção de vez em quando, okay? Porque você não precisa ficar se preocupando com todos os valores. Porém, se você quer um controle maior, você tem que vir aqui e aplicar esses valores. Okay? Bem, vamos mudar a cor também, para não deixar ela exatamente igual àquela cor lá. Então nós vamos ir na nosso cooler. E agora eu vou pegar essa cor mais escura um pouco, vou copiar o valor embaixo, então Ctrl+C, vou voltar no meu CSS,
Vou na minha cor, lembre-se sempre do jogo da velha, de deixar o jogo da velha, e vou Ctrl V. Okay? Agora ficou um pouquinho mais escuro, até combina um pouquinho melhor com o conjunto do, enfim, com o livro. Okay? Bem, fazendo isso, como o meu livro é bem simples, ok? Ou seja, eu tenho só H1, H2 e H3 e eu não tenho outras coisas estranhas, praticamente eu formatei quase todo o livro, ok? Praticamente o livro inteiro. Aqui eu tenho só 2 capítulos, mas se eu tivesse 10, 20, 30, 50 capítulos, seria mais ou menos as mesmas coisas, porque não é a quantidade de texto que conta, mas é quantas etiquetas, como é estruturado o texto, ok? Aqui é um conceito fundamental para os livros digitais, a estrutura do texto é que depois vai permitir para mim também deixar ele, formatar de maneira melhor. Um último retoque no nosso texto, antes de nós passarmos a outras partes, um conselho prático, ok? Se você, no parágrafo, vocês podem notar como a altura das linhas são próximas, ok? Em geral, eu gosto, mas é uma coisa pessoal, ok? Então vocês podem aplicar ou não, mas eu gosto de dar um espaçamento maior no entre linhas, que é o espaçamento entre uma linha e outra dentro do P, dentro do parágrafo. Okay? Então eu vou vir aqui e vou aumentar esse entre linhas. Okay? Isso me serve também para mostrar para vocês essa regra de CSS e serve também para dar algumas dicas de visualização, de estética do e-book, porque às vezes nós queremos, quem trabalha com livro impresso, que às vezes imitar o livro impresso, em vez no livro digital não fica legal. Eu vou fazer o seguinte, então eu vou escrever line 8, sempre com o nosso inglês básico ali, primeiro ano do FISC, ok? Vocês podem simplesmente linha 8, altura da linha, ok? Que em português vem mais utilizado como entre linhas, ok? O espaçamento entre as linhas e que na realidade é realmente a altura da linha. Eu vou utilizar 1.4, ok? 1.4 EM. Okay? Nesse caso, eu posso até deixar sem valores, porque ele vai pegar o valor da fonte, mas vamos nos acostumar a utilizar sempre valores no nosso texto, ok? 1.4 EM. Dá uma olhada que ele deu mais respiro, ficou um pouquinho melhor, mais agradável a leitura, ok? Como vocês viram, eu posso até contar quantas regras eu utilizei aqui. 1, 2, 3, 4. Então, font family controla a família da fonte, que nós definimos como serifada. A gente vai, quem sabe, depois modificar esse tipo de fonte. Color, font size, alinhamento do texto. Margem, a regra de margem. Margem tem margem bottom, margem top, margem left, etc. Ok, então 1, 2, 3, 4, 5 regras. Vamos ver o que mais utilizamos. 6 regras com margem top. E agora colocamos o line 7 regras. Com 7 regras, ok? Eu praticamente dei uma formatada, deixei o meu livro muito mais agradável. Ainda só um último retoque para finalizar essa parte, ok? Deixar ainda mais agradável a estética do nosso livro e me serve também para mostrar para vocês uma outra regra de CSS e assim nós fechamos essa parte de formatação. Eu vou ir, vamos voltar na primeira parte, ok? Eu quero acrescentar abaixo de cada H1, eu quero acrescentar uma pequena linha, okay? Para deixar ela agradável, mais agradável e criar uma separação, um destaque maior no texto, ok? Não vou utilizar no H1, porque já é bem destacado esteticamente. Eu vou utilizar aqui eu vou utilizar somente no H2 essa regra. Então vamos lá no H2. Então, se eu quero aplicar nesse texto e eu sei que esse texto é um H2, eu vou, obviamente, na etiqueta, no seletor H2. Lá no finalzinho, vamos criar um espaçamento. E eu vou utilizar uma regra, que agora vocês vão ver que é muito bacana, que é o border. O border, o que ele faz? Ele cria uma borda. Okay? Ele cria linhas na borda. Eu posso trabalhar com as bordas. O que é a borda de um parágrafo? É os elementos que é o espaçamento em volta dele. Não só o espaçamento, mas enfim, é a borda do elemento. Você tem que imaginar como se cada bloco, cada pedaço de texto fosse uma caixinha. Eu vou mostrar para vocês e depois eu explico os valores. Né?
eu vou usar border, um PX sólida, e vamos copiar a mesma cor do texto, ok? Então, eu simplesmente vou copiar e colar, ok? Ctrl V, Ctrl C. Dá uma olhada o efeito que eu criei. Eu criei bordas todo em volta do texto. Aliás, não só desse texto ali, mas de todos os H2, ok? Porque a borda é como se cada parágrafo tivesse as suas bordas. Então, cada elemento dentro do código CSS tem as suas bordas. Dentro do código, não, dentro do HTML, tem as suas bordas e eu posso trabalhar com isso. Eu posso fazer isso até mesmo no texto. Vamos fazer essa brincadeira só para mostrar para vocês? Não façam isso, hein? Fica horrível no livro, mas enfim, agora é só para mostrar para vocês o que aconteceria. Dá uma olhada. Veja, todo o texto fica cheio de bordas. Okay? Não me serve isso agora no meu texto, pode servir em alguns casos específicos. Deixa eu apagar isso, é só por curiosidade, para mostrar para vocês, ok? Bem, eu criei facilmente uma borda aqui. Depois tem toda uma série, eu posso trabalhar com o espaçamento, como é que eu quero essa borda, mais distante do texto, mais próximas, etc. Vocês, quando forem estudar CSS, esse é o Box Model, o modelo do box, ok? Dão estudar quase todos os manuais ou as indicações práticas de CSS, ou os guias de CSS, possuem indicações sobre o Box Model. Assim vocês entendem um pouquinho como funciona essa questão das bordas. Mas nós aqui na prática, nós vamos fazer o seguinte, eu não quero, obviamente, esse quadrado em volta do meu texto, eu quero somente uma borda abaixo. O que eu faço? Acho que vocês estão entrando na lógica, já dá para perceber. Border, bottom. Dá uma olhada, eu criei uma linha abaixo, eu simplesmente eliminei os outros lados. E se eu quiser essa linha acima? Simples, border, top. Eu tenho a linha, dá uma olhada, a linha está acima. A linha direita, não sei se vai servir para vocês a linha direita, mas tudo bem. A linha direita não funciona muito. A linha esquerda também não nos serve muito agora, a mim interessa a bottom. Ok? O border e o bordering bottom, ele aceita 3 valores, ok? Essa é a versão simplificada. 3 valores, que é quanto é espesso, essa linha. Então, eu coloquei 1 pixel, eu usei um valor em pixel. Posso colocar 4 pixels, 5 pixels, 6 pixels, 10 pixels. Ok? Obviamente, não exagerem. Pode ser que você queiram esse efeito, mas enfim, eu aconselho, não é muito elegante. No nosso caso, me basta 1 pixel, ok? Ou vocês podem escrever também em EM, ok? Aí o que acontece? Ele vai ficar na altura da linha do texto, ok? Ou, obviamente, as variáveis, 0.2 EM, ok? 0.1. Okay? Em geral, eu utilizo o pixel quando eu quero uma linha fina. Assim, cada aparelho vai definir qual é essa altura, qual é essa linha fina. O Solid me diz como é essa linha. É uma linha sólida, é uma linha contínua. Eu posso utilizar outros valores, como o dotted. Ok? Aqui não dá para ver, deixa eu aumentar esses meus pixels aqui. Olha, essas são bolinhas, ok? Ou o dashed. Okay? Eu tenho tracinhos, ou o double. Okay? Linha dupla. Okay? Já com esses valores, vocês conseguem praticamente formatar quase todos os tipos de linha que vocês quiserem. Vamos voltar aqui ao nosso 1 pixel sólido. E aqui vai a cor da linha. Por exemplo, eu peguei aqui exatamente a mesma cor do H2, mas eu posso, por exemplo, vou copiar esse valor aqui, que é a cor do H1, e vamos criar um efeito diferente. Okay? Obviamente aqui é quase imperceptível, vocês vão perceber se eu aumentar a largura da linha. Okay? Ele ficou com a cor do H1, do primeiro texto. Okay? Então essa cor está igual ao primeiro texto. Eu vou deixar assim. Ok? Dessa forma completa um pouquinho, deixa um pouquinho mais agradável. Me serve a linha para criar também esteticamente uma separação entre os textos, sobretudo porque aqui eu tenho um texto muito pequeno.
Vamos dar uma olhadinha como está ficando e depois a gente passa para outras etapas. A gente vai ver um pouquinho mais como melhorar o nosso vídeo. Eu vou dar uma olhadinha agora, eu vou salvar. Lembre-se sempre de salvar, né? Nunca esqueçam de salvar e criar cópias de segurança. Ok? Quem já viveu essa experiência sabe o que pode acontecer. Vamos dar uma olhadinha então no nosso livro. Ok, vou abrir ele de novo no Adobe Digital Edition. Okay? Obviamente aqui nós não formatamos nada, vocês lembram que nós não fizemos nenhum tipo de formatação, nem aqui. Notem que aqui está faltando realmente a formatação, vamos corrigir daqui a pouquinho isso. Dá uma olhada como está ficando o meu texto, vamos ver se eu fecho. Veja que a linha, ela, como está ligada em todo o parágrafo, ela se adapta. Veja, se a tela é menor, ela é menor, se a tela é maior, ela é melhor. Veja que o nosso texto já está mais agradável, já está bem mais agradável, vamos dizer assim. Ok? Então nós temos aqui a segunda parte, ok? O diário, e aqui os vários elementos, ok? Que estão ao lado. Ok? Isso já deixou mais agradável um pouquinho o nosso texto. Vamos primeiro corrigir essa página aqui, essa página e essa página aqui, que estão sem formatação. Por que elas estão sem formatação? Aí nós fechamos esse vídeo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos voltar à visualização em pré-visualizar, ok? E eu vou abrir a advertência. A advertência está sem formatação simplesmente porque nós não definimos, e vão lá no head, vocês já vão perceber isso, nós não definimos um CSS para ele. Com o sigil é simples. Botão direito, linkar folha de estilos, selecionamos. Notem como automaticamente ele se formata. Vamos fazer a mesma coisa na folha de rosto? Head, linkar estilos, ok? E ok, dá uma olhada como o H1 já se formata. A folha de rosto a gente vai dedicar um pouquinho de atenção na outra ocasião, ok? Então aqui vocês têm algumas bases de CSS, de como formatar o nosso texto e das vantagens que pode ter o CSS, porque se vocês quiserem modificar totalmente esse livro, basta ir no arquivo Design CSS e fazer as mudanças que vocês queiram.